Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vou começar agora a aula de sinusopatias. Não se assustem com isso aqui, tá? É só mesmo por conta das animações, enfim. Bora lá começar. Então, as principais funções dos seios paranasais são aquecer e umidificar o ar, contribuir na ressonância da voz, equilibrar diferenças de pressão, melhorar o olfato, reduzir o peso do crânio e proteger estruturas orbitais e cranianas de trauma. Existem 4 grupos, né, de seios paranasais. E eu falo grupos porque eles costumam se apresentar bilateralmente, tá? Mas eles podem se apresentar de forma unilateral. Eles também apresentam tamanhos diferentes, né? Então, não obrigatoriamente os dois seios frontais sejam do mesmo tamanho, isso vai depender de cada desenvolvimento. E aí, os 4 seios paranasais são os seios frontais, seios etimoidais, seios esfenoidais e os seios maxilares. Que a gente vai se atentar aos seios maxilares, né? Que são espaços aéreos que vão ocupar o osso maxilar de forma bilateral na maioria das vezes. E aí, o seio maxilar ele vai se desenvolver a partir da invaginação da mucosa e ele vai se expandir em direção antero-inferior. Eu fiz uma linha do tempo bem curtinha mesmo, tá? Bem resumão, só para vocês entenderem mais ou menos como que se dá esse desenvolvimento. Ao nascimento, ele apresenta 3 paredes em formato mais ou menos ovoide, e aí, em seu maior diâmetro, ele apresenta cerca de 1 centímetro. Quando chegar aos 6 meses de idade, ele vai atingir ali do primeiro pré-molar ao primeiro molar. Aos 4 anos de idade, mais ou menos, chega ali a alcançar o segundo molar. E aos 15 anos de idade, quando tem a erupção dos dentes permanentes, né? Termina a erupção dos dentes permanentes, praticamente, né? Tem o desenvolvimento completo do seio maxilar. E por que eu falei praticamente aqui, né? Erupção dos dentes permanentes? Por conta da questão de que os terceiros molares, né? Nem todo mundo tem, então nem todo mundo desenvolve. Alguns só vão nascer lá para cerca dos, 18, 20 anos de idade, mais ou menos. Então, nos 15 anos se dá mais ou menos a finalização da erupção dos dentes permanentes, né? E aí, histologicamente falando, o seio maxilar ele é revestido internamente por uma membrana que é especializada de tecido conjuntivo fino, tipo colunar, né, enciliado, por onde vão passar nervos, vasos, arteríolas, glândulas serosas, glândulas mucosas. E aí esse conjunto histologicamente, né, esse tecido, ele é do tipo epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, e ele está em conjunto com as células calciformes, que são, ficou faltando um F, mas enfim, as células calciformes, que são as células responsáveis pela produção do muco, tá? E aí, esse conjunto, ele pode estar normal, que é quando os movimentos, acontecem os movimentos ciliares, ou pode estar com algum tipo de enfermidade, né? E aí vai ter o quê? A paralisia de movimentos ciliares, e aí essa secreção ela vai ficar estagnada, podendo haver colonização de bactérias pelo acúmulo de muco e podendo levar a problemas respiratórios, como é o caso da sinusite, por exemplo. E aí, internamente, os seios paranasais, né? Aqui é a anatomia dos seios paranasais, uma vista pela secção sagital. E aí a gente vai se atentar aqui ao ósseo do seio maxilar, né? Que se localiza aqui nessa região, que é abaixo do meato médio da cavidade nasal, entre as conchas nasais inferior e média, e acima do nível do soalho do seio maxilar, no local onde a extensão embriológica onde ocorre a extensão embriológica original da cavidade nasal. E aí, internamente, existe esse complexo, né, osteomeatal, e existe esse movimento mucociliar do seio maxilar.
E esse conjunto é responsável pelo ciclo nasal. E esse ciclo nasal acontece por meio dos batimentos unilaterais dos cílios, dos seios maxilares, deslocando o muco que foi produzido em direção ao ósseo do meato médio e aí então para a cavidade nasal. E Giovana, o que é o ósseo? O ósseo, ele é uma via de drenagem natural do seio, que vai estar localizado aí nessa porção superior do seio, né, ali na região do meato médio nasal. E quando esse ósseo está obstruído por excesso de muco, é quando acontece a famosa sinusite. Em relação à etiologia das comunicações, por que elas acontecem? Bom, são diversas as etiologias das comunicações. Eu trouxe aqui algumas principais para vocês, como o grande volume do seio maxilar, a proximidade do soalho com o ápice dos dentes maxilares posteriores. Além disso, tem também os acidentes operatórios, né, infecções do seio ou da cavidade nasal, etc. E aí, aqui falando sobre a proximidade do soalho com o ápice dos dentes maxilares posteriores, eu trouxe para vocês a ordem da relação dos dentes com o seio, do que tem maior relação para o que tem menor relação. Então, primeiramente, o primeiro molar, o segundo molar, segundo pré-molar, terceiro molar, primeiro pré-molar e às vezes o canino. E se atendo a falar ao primeiro molar e ao segundo premolar superiores, eles costumam apresentar a cápsula alveolar. E o que é essa cápsula alveolar? A cápsula alveolar, ela é uma cápsula, né, um tecidozinho bastante fino, que vai contornar o ápice dos dentes radiculares, os ápices radiculares de dentes em íntima associação com o seio maxilar. E aí, nesse caso, na hora de fazer a cirurgia desses dentes, você precisa tomar um cuidado a mais. Então, muitas vezes, né, o dente mais falado e mais esperado para ser tirado e tal, por todo mundo, é o terceiro molar, e aí fica todo aquele estigma, né, em cima dele, tudo. Claro que a gente sabe, né, a gente viu na aula anterior, que ele tem sim um comportamento diferente, né, e que você precisa ter muito cuidado, afinal de contas, é uma cirurgia bastante delicada, e que exige muito conhecimento e responsabilidade do profissional. Mas isso não significa que somente esses dentes precisam de atenção, somente os terceiros molares. Então, todos os dentes que vocês forem tirar, inclusive as raízes residuais, tenham muito cuidado, porque vocês podem acabar num descuido ou por subestimar os demais dentes, né, acabar levando a algum problema mais sério, né? Então, a falta de cuidado com esses dentes, principalmente pela íntima relação com o seio maxilar, pode levar sim a comunicações bucco-sinusais, inclusive a fragmentos da raiz entrarem no seio maxilar. E aí, falando aqui sobre um assunto muito importante, continuando dentro dessa questão da relação dente-seio, essa relação ela pode ser mais estreitada quando, após a perda prematura de um dente, ocorre a pneumatização do seio em relação ao processo alveolar. E o que é essa pneumatização, né? Ela é um aumento de volume do antro devido à reabsorção óssea interna, que acontece pela falta de estímulos oclusais quando tem perda, né, de um ou mais dentes. E esse processo acontece em dois momentos. Ele já acontece normalmente durante o desenvolvimento do seio, né? Então, o crescimento e o desenvolvimento do seio maxilar, ele é por meio da pneumatização, que é exatamente estimulado por essas trocas dentárias, né? E também pode acontecer quando há uma perda de dentes, principalmente de forma precoce, como acontece em pacientes que perderam alguns dentes, né? Que são edêntalos, aquela região onde o dente foi retirado, a gente tem conhecimento que acontece uma reabsorção óssea, né? E aí, falando da arcada superior, essa reabsorção acontece de forma conjunta com a pneumatização. Então, naquela região edêntula, a quantidade de osso é muito pequena. Então, a chance
de provocar uma comunicação buco-sinusal naquela região onde houve a perda óssea devido à ausência dentária é muito grande. E aí, falando agora um pouco, né, sobre as sinusites, a sinusite ela é um bloqueio da ventilação do seio paranasal que foi afetado, porque afinal de contas não é só o seio maxilar que é afetado quando se fala de sinusite. Os fatores predisponentes incluem infecções virais, alergias, hipertrofia de adenóide, concha bolhosa, desvio de septo, polipose nasosinusal, fibrose cística, a própria poluição, né, discinesias ciliares e imunodeficiência. E o diagnóstico entra a história clínica, né, por meio da anamnese. Lembrando a vocês que a anamnese ela não se inicia quando vocês abrem aquele monte de folha e começa aquele questionário sem fim. Ela se inicia quando o paciente entra na clínica. Então, por quê? Porque você já tem que observar o seu paciente, observar coisas assim antes dele falar, né? Aspectos físicos dele que já entregam alguma condição que ele tenha. Então, são pacientes que têm sinusite, eles são pacientes que costumam ter uma face mais cansada, principalmente quando são sinusites mais crônicas, né? Uma face mais cansada, costumam ter uma respiração bucal. E aí, também é feito, né, exames clínicos e exames de imagem. Os métodos complementares de exame seriam a rinoscopia e a endoscopia. Também é possível fazer a solicitação de alguns exames, né, por meio de radiografias simples de seios paranasais, como a PA de Waters, né, que ela pega do naso ao mento. A cáudio é o que é a PA frontonasal, a radiografia de perfil, a radiografia RITS, né, que tem um corte aí axial, e a tomografia computadorizada. Aqui nesse slide eu não vou falar para vocês detalhadamente, mas ele só é mesmo mostrando o que cada radiografia, quais as regiões que cada radiografia pega, né? Então, por exemplo, se eu quero ver o seio esfenoide, não adianta eu pedir um PA de Waters, porque ele não vai aparecer nessa radiografia, né? Seria necessário eu pedir aí o quê? Ou uma HIT ou uma perfil, tá? E aí depois vocês podem olhar direitinho com calma. Em relação à classificação, as sinusites elas podem ser classificadas de duas formas, ou por meio, ou em relação ao agente, ou em relação ao tempo. E aí, em relação ao agente, elas podem ser do tipo infecciosas, que elas podem ser virais, bacterianas ou fúngicas. Elas podem ser não infecciosas, né, que tem relação com as alergias. E hoje em dia é muito difícil você conversar com uma pessoa que não tenha, né, sinusite. Normalmente as pessoas têm ou a rinite ou a sinusite. E aí, em relação ao tempo, elas podem ser do tipo aguda, quando elas têm duração aí de cerca de 4 semanas. Podem ser subagudas, durando entre 4 a 12 semanas. Crônicas, quando duram mais de 12 semanas. E recorrentes, quando existem episódios múltiplos, com períodos assintomáticos entre uma crise e outra. E também tem as crônicas a crônica agudizada complicada. Eu nem coloquei aqui porque ela é um pouco mais difícil de acontecer. Então, eu coloquei aqui as que são mais corriqueiras, né? Em relação à epidemiologia, 33 a 50% da população brasileira tem sinusite, perdão. A proporção de crianças para adultos é de 2 para 1. E 15 a 20% dessas sinusites têm origem dentária. Como sintomatologia, o paciente vai apresentar sintomas aí dentro de 1 a 2 semanas, mais ou menos. Febre baixa, tosse, obstrução nasal, rinorreia. A secreção nasal, né, ela vai ter um cheiro e um gosto diferente. E essa secreção ela vai ser mais purulenta, né, podendo ser amarelada, ou escura. E aí o paciente também vai sentir desconforto, né, dor na face. Então, dor à palpação. Essa dor ela pode ser uni ou bilateral, seja porque só um dos seios está congestionado, né, devido à obstrução do ósseo, ou seja porque o paciente só tem um dos seios, ou porque um seio é maior do que o outro e acabou acumulando mais muco naquela região, mais secreção em um lado do que do outro.
vai sentir dor abaixo dos olhos, né? Pode vir a sentir dor referida nos dentes, dor ao movimentar, e essa dor ela pode ser contínua ou latejante. Em relação aos tratamentos, as sinusites maxilares agudas, elas são tratadas de forma clínica, né, por meio do controle da infecção através da antibiótico terapia, redução do edema por meio de descongestionantes. É necessário facilitar a drenagem dessa secreção, então as lavagens nasais elas são muito importantes, e a manutenção da permeabilidade por meio dos corticoides. E aí já as sinusites maxilares crônicas, ou elas vão ser tratadas de forma clínica, da mesma forma como são feito o tratamento clínico das maxilares agudas, ou por meio cirúrgico, né, onde pode ser feito o acesso de Cardiolook, onde é feita uma janela óssea na parede anterior do seu maxilar, tratamento local, né, dentário, no caso das infecções de origem odontológica, e fechamento de fístulas, se elas estiverem presentes. Falando um pouco das comunicações bucosinusais em si, comunicações pequenas, né, menores de 2 milímetros, não se faz necessário ter um cuidado adicional. No entanto, você tem que garantir que exista realmente a formação de um bom coágulo sanguíneo naquela região, porque há necessidade de haver suprimento, né, para que haja uma cicatrização efetiva. Evitar aumentos ou diminuições de pressão do ar no interior do seio, então existem alguns cuidados que precisam ser tomados, como evitar suar o nariz, espirrar de forma brusca. Então, Giovana, mas aí como é que eu vou fazer? Tá com vontade de espirrar? E aí? Orienta seu paciente que, se por um acaso der vontade de espirrar, ele procura espirrar de boca aberta para tentar diminuir a pressão. Não é o ideal, mas não tem como evitar um espirro. Então, a gente tenta amenizar os danos, né? E aí também beber de canudo ou fumar não são interessantes, e muito menos fazer a sondagem da comunicação usando uma cureta. Já em comunicações moderadas, faz-se necessário tomar medidas adicionais, né, como fazer uma sutura em forma de 8. E essa sutura, Giovana, na outra eu não precisava, tá? Mas é uma comunicação muito pequena, né? Menos de 2 milímetros. E aqui já é uma sutura um pouco maior, então não tem como o coágulo se segurar muito legal ali dentro. Aí faz necessário lançar a mão de fazer uma sutura em 8, né, para tentar manter esse coágulo e ajudar na cicatrização. Tomar precauções respiratórias, como as que eu citei anteriormente, né? E aí também faz necessário prescrever, né, terapêuticas medicamentosas por meio dos derivados da penicilina, né, que seria, no caso, a amoxicilina. E aí ela vai entrar em associação com o ácido clavulânico por 10 dias e também passar o descongestionante nasal. Nas comunicações grandes, né, que elas são maiores de 7 milímetros, faz-se necessário fazer o fechamento com retalho. E aí o fechamento com retalho, caso não seja suficiente, se for necessário, vai reduzir fechamentos com retalho e, se necessário, reduzir a altura da parte do processo alveolar também. E aí, toma as mesmas precauções respiratórias que eu citei anteriormente, e a terapêutica medicamentosa é a mesma. E aí, falando um pouco sobre a fístula, né, bucosinusal, o que é uma fístula? A fístula ela é um canal de acesso direto entre as cavidades bucal e sinusal, revestido por um tecido epitelial que foi oriundo da proliferação dos tecidos que circundam aquela região. Antes do tratamento cirúrgico, deve tentar ser feito um tratamento clínico, né, como já citado anteriormente, tentar prescrever algumas medicações, aquelas medidas de cuidados respiratórios, e a irrigação do seio também é muito importante, inalações, né, antibiótico terapia. E aí podem acontecer algumas complicações, né, que eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, que seriam a osteomielite, trombose do seio cavernoso, meningite, celulite orbitária, abscesso intracraniano e, infelizmente, o paciente pode vir a óbito devido a essas complicações.
E aí, falando agora sobre os retalhos cirúrgicos, né? Porque como vocês viram aqui nesse slide, em comunicações muito grandes é necessário fazer o fechamento por meio do retalho, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O retalho feito de gordura bucal, né? Utilizando a bola de Bichat, ela tem algumas indicações, como eu coloquei aqui para vocês, que seriam fechamento de fístulas, fechamento de defeito em palato duro e mole, fechamento de defeitos na região retromolar, correção de defeitos em maxila, da região de pré-molar à tuberosidade, correção de defeitos em mucosa jugal e fossa tonsilar e cobertura para enxertos ósseos na região molar. E as contraindicações seriam grandes defeitos, reconstruções e também reconstruções de tecidos que foram previamente inflamados. E aí, como complicações, né? Mas não são complicações tão drásticas assim, mas pode vir a acontecer a perda do enxerto com o aparecimento de uma nova fístula, infecções e a necrose do enxerto também. Tá? E por que eu falei assim que não são complicações tão... Giovana, necrose não é uma complicação difícil? Claro que é uma complicação difícil, mas tipo assim, não é tão comum haver rejeição, entendeu? Da bola de Bichat, assim, não é tão comum ela se perder. E aí apresenta como principais vantagens não causar sequelas, e aí, como eu falei agora, ó, em caso de falhas, existem outros tipos de enxertos que podem ser utilizados, né? É um procedimento que é tecnicamente fácil e rápido, baixa morbidade, então método efetivo, previsível, com baixa taxa de complicação. Não significa dizer que não podem haver e que elas não são sérias, né? Necrose é uma questão complicada, mas costuma ser um procedimento bem tolerado e fora também a facilidade de ser no mesmo campo cirúrgico. E aí eu atento a vocês a fazerem sempre uma pergunta para o paciente de vocês, que infelizmente não tem na nossa ficha de anamnese, mas é importante a gente se ater, principalmente quando vai fazer algum procedimento cirúrgico. Perguntar se o paciente já chegou a fazer bichectomia, né? Porque se por algum acaso acontecer no meio de um procedimento operatório, né, a ocorrer uma comunicação bucosinusal, no mesmo momento cirúrgico, você consegue procurar a bola de Bichat, encontrar e fazer o fechamento daquela comunicação, daquela fístula. Mas, se por um acaso o paciente não tem, né, ele já fez bichectomia e você não perguntou ao paciente, pode ser que na hora você lembre disso e aí já vai fazer um outro procedimento cirúrgico, né, no paciente, vai procurar a bola de Bichat, não vai encontrar, vai vir aquele desespero. E aí, pelo menos você já sabendo, não, meu paciente não tem mais a bola de Bichat, eu já vou procurar outra forma de contornar essa situação. E a desvantagem é exatamente essa, da bola de Bichat, ela só pode ser usada uma vez, então retirou, já era, tá? E também o pós-operatório é bastante chato, né? Incômodo, porque tem trismo, pode ter retração do enxerto, tem essência desse enxerto. E como técnicas cirúrgicas, eu trouxe aqui para vocês a título de curiosidade mesmo, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma. Mais retalhos cirúrgicos, né? Tem um retalho de língua, eu trouxe porque estava no livro, mas ele não é a principal escolha, né? Ele nem costuma ser utilizado, porque além de ser uma técnica muito difícil, é muito desconfortante para o paciente, tanto na hora de falar quanto na hora de deglutir. Pensa bem, a língua já é uma região muito sensível, ela estando rígida, né? Sem trauma, no dia a dia mesmo, você toma um café, se queima. E é chato, né, quando isso acontece. Imagina só você retirando um pedaço de tecido da língua, né, um retalho da língua. Então, é muito desconfortável o pós-operatório. Existem também retalhos que são originados da mucosa bucal, né, que é uma das formas mais utilizadas. Pode ser vestibular ou palatino, e aí existem duas formas de ser feito, né, por meio de deslizamento ou rotação. Os retalhos deslizantes, eles costumam ser a primeira escolha, né, por não deixar uma área cruenta, e ter uma cicatrização mais rápida. E aí, dentro ainda, tá, dos retalhos originados da mucosa bucal, existe o retalho vestibular, né, que ele é preferencialmente mucoperiosteal,
e que ele é confeccionado de forma que a base desse retalho ela vai ser igual ou mais ampla do que o ápice. E isso para quê? Para poder preservar a vascularização dessa região. E aí, dentro disso, os retalhos deslizantes vestibulares, né? Elas são feitas por meio de incisões relaxantes, incluindo periósteo, né? O retalho deslizante vestibular, ele infelizmente, né, tem como uma desvantagem aí a perda considerável do fundo de vestíbulo, e aí pode ser que futuramente seja necessária uma nova cirurgia para poder aprofundar esse fundo de vestíbulo que foi perdido durante a retirada desse retalho. Falando agora sobre os retalhos palatinos, né? Eles costumam ser mais espessos e aí eles apresentam uma melhor vascularização, mas aí tem que ter cuidado muito com a artéria palatina maior que está envolvida nessa região. E aí, dentro desses retalhos palatinos, existem os retalhos deslizantes, né? E aí tem que ter cuidado para não lesionar a artéria palatina maior, que ela vai emergir ali do forame palatino maior, na altura mais ou menos do segundo molar e do terceiro molar superiores. A incisão para poder preservar essa artéria, ela vai precisar ser medial a essa artéria, ou seja, ao lado da artéria. A indicação desse tipo de retalho é para os casos onde há o fechamento por intermédio de um retalho deslizante vestibular. Perdão. A indicação desses casos a indicação desse retalho é para casos em que o fechamento por intermédio de um retalho deslizante vestibular não foi obtido da forma adequada. E como é essa forma adequada? Sem tensão, né? Foi feito assim com muita tensão. E aí tem também o retalho rotatório palatino. E esse retalho rotatório palatino, ele é nutrido por uma artéria principal de bom calibre, artéria palatina maior, não necessita ter um pedículo muito amplo em relação ao seu comprimento. Em casos indicado em casos de grandes comunicações, ele é mais espesso e com uma melhor vascularização. E ao ser confeccionado, esse retalho ele deve incluir a artéria palatina maior. Então veja só a diferença. Enquanto no retalho deslizante palatino, tá? Enquanto o retalho deslizante eu preciso fazer uma incisão medial, ou seja, ao lado da artéria palatina maior, não envolver ela. No retalho rotatório palatino eu preciso envolver a artéria palatina maior na confecção desse retalho. E como principal desvantagem, seria, no caso, uma área bastante cruenta, né, na região palatina, é muito extensa, então o pós-operatório é muito chato, é muito doloroso também. E aí, para tentar gerar o maior conforto para o paciente, muitas vezes é confeccionado placas palatinas removíveis de acrílico. Mas claro que no início, né, devido a área ainda estar um pouco cruenta, né, sem uma cicatrização inicial, essa placa ainda chega a incomodar. Mas depois de um tempo, pelo menos de uma cicatrização aí mais primária, chega a ser uma solução para tentar diminuir o desconforto do paciente, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como é que é feito esse retalho rotatório palatino. Eu não encontrei foto do retalho deslizante no livro, né? E os cuidados pós-operatórios, né, depois de ser feito o fechamento dessas comunicações e fístulas, seria observar o paciente em intervalos de 48 a 72 horas, ter cuidados específicos nesses períodos iniciais, aí nas primeiras 2 semanas. Aí os mesmos cuidados já citados anteriormente: não assoar o nariz, não fumar, não fazer pressão na cavidade nasal, evitar espirrar, se caso necessário, espirrar de boca aberta para tentar diminuir essa pressão dentro do seio, evitar traumas locais e evitar movimentos que irão romper as suturas. Esse aqui foi o livro, referência, né, principal que eu usei para
fazer essa aula. Muito obrigada pela atenção de todos. E é isso. Até a próxima, gente.